Ler a palavra de Deus. Vamos orar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Capítulo 2, versículo 14 a 26. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26. Eu vou fazer uma leitura bem pausada para que você assimile o texto, para que você absorva o texto. Eu peço e já te oriento, quando você estiver lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque você botou no coração o desejo de ler a Bíblia toda durante o ano, não faça dessa leitura uma obrigatoriedade e você lê assim rapidamente, porque não vai ter efeito em você. Então lê a Bíblia compreendendo, lê o versículo, compreenda o versículo e assim você passa adiante, amém? Vamos ler então, carta de Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela Caroline, Senhor. Eu oro por esse problema que ela está enfrentando de saúde. Tu és o nosso médico, Senhor. Tu és o Senhor que sara. Eu te peço, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, que essa menina seja completamente curada, Senhor. Onde ela estiver, que ela seja tocada pelo teu Espírito curador, Senhor. Toma ela em tuas mãos, que esse milagre seja testemunhado, seja testificado na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Irmãos, depois da leitura desse texto, eu não sei se você vai concordar plenamente comigo, mas parece até que é meio que desnecessário falar ou tentar explicar o que já está explicado. Tentar trazer para você uma novidade de um texto tão claro, tão explícito, tão, como é que eu posso falar assim, não artificial, porque não é artificial, ele é um texto bem profundo, mas de uma forma assim tão palpável, tão visível, aquilo que o apóstolo tem a nos ensinar nesse texto. Eu não sei se você estava aqui da última vez que falamos sobre a carta de Tiago, acredito que é a terceira vez que nós falamos aqui esse ano sobre a carta de Tiago. Essa carta, ela tem assim algumas peculiaridades, algumas descrições ou descrições que faz com que ela seja um pouco diferente das demais. Primeiro, você notou que a carta não é a Tiago, a carta é de Tiago. Logo, o destinatário
o público-alvo não está pré-definido. Tiago não definiu antecipadamente a quem seria enviada essa carta e a quem leria essa carta. Então essa carta é uma carta que nós consideramos de cartas gerais, ou epístolas gerais, que eram cartas como ofício de circulação. O que é isso? Essas cartas circulavam nas igrejas. Não havia uma igreja específica como destino ou como destinatário. Essa carta, ela é um pouco combatida, porque ela parece que é uma carta assim, muito voltada ao legalismo. Parece que há aqui um combate da graça com relação ao legalismo. Há uma certa divergência, uma certa dificuldade, um certo conflito entre os dois temas aqui. Essa carta, ela é tão, como é que eu posso dizer assim para você, tão emblemática, que essa carta só foi aceita no 3º século, ou seja, 300 anos após Cristo. Essa carta tornou-se uma carta fidedigna e foi usada pelos pastores, pelos mestres, como uma carta também inspirada pelo Espírito Santo. Até então essa carta era muito combatida, muito debatida, até porque acreditava-se que essa carta era uma afronta ao apóstolo Paulo. Na Idade Média, quando aquele tão conhecido reformador Martinho Lutero vem com aquelas teses da reforma, que é o justo é salvo pela fé, baseado na carta aos Romanos, quando Martinho Lutero se depara com essa carta e ele faz a tradução para a Bíblia alemã, dizem que ele colocou no final da Bíblia. Ele não colocou entre as cartas, ele colocou no finalzinho como se, não, vou ter que colocar, mas ele não deu para essa carta um lugar de destaque, porque segundo os escritores, estudiosos, Martinho Lutero também era muito arredio no que se refere à aceitação total da carta de Tiago. Bom, qual o problema dessa carta aqui? Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 45 depois de Cristo. Então, do ano 45 até o ano 300, nós podemos calcular aí 250 anos aproximadamente até a sua total aceitação. 250 anos compreende aí no mínimo 4 gerações. Então você imagina quanto tempo passou e como essa carta foi utilizada e como essa carta foi debatida e ao mesmo tempo combatida. A quem de fato Tiago escreve essa carta? Veja só, na época de Tiago, me refiro agora à época da escrita, não à época da sua aceitação, está compreensível isso? A sua escrita num período, a sua aceitação bem mais à frente. Pois bem, na época da escrita, havia 2 tipos de cristãos. Eu vou falar cristão esse termo, para você compreender a quem estou me referindo. Havia os cristãos que eram chamados de judaizantes, ou crentes judaizantes. Quem eram eles? Eram aqueles homens e mulheres que haviam aceitado Jesus, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, mas ao mesmo tempo não abriam mão dos rituais judaicos. Eles acreditavam que mesmo a fé em Cristo, que mesmo aceitar a salvação através de Cristo, mas mesmo assim era necessário sacrificar, era necessária a circuncisão. Então eles eram chamados de crentes judaizantes. Isso na época era uma luta do apóstolo Paulo, como também era de Tiago, apesar dos dois aparentemente estarem em lugares opostos. Se você começar a estudar a vida de Paulo e a vida de Tiago, você vai ter assim uma pequena noção, ou vai ter um entendimento raso de que Tiago está no judaizante e de que Paulo está no meio daquele grupo de crentes que tudo é pela graça e tudo é pela fé. Mas não é verdade, não há nenhum tipo de litígio, e mais à frente nós vamos explicar isso um pouquinho. Mas os crentes judaizantes davam muito trabalho, muito. O apóstolo Pedro lutou contra eles, até porque logo no início do cristianismo em si, os judaizantes acreditavam que Pedro era o líder deles, porque Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Você ficou sabendo disso? Dessa luta do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um crentão, mas um crentão assim meio nordestino, porque Paulo chegava para ele, Pedro chegava para ele e falava assim: Paulo, que bom, que olha, o evangelho está crescendo aqui em Antioquia, como é que está isso aqui? Está maravilhoso. Quando Pedro voltava para Jerusalém, Pedro chegava para Tiago, autor dessa carta aqui, e falava: Tiago, tu não sabe o que está acontecendo, Tiago, tu está perdendo o controle da igreja, você não sabe o que está. Mas por que está acontecendo isso? Porque Paulo está pregando para os gentios, e não pode pregar para os gentios não.
Aí Tiago então marca o primeiro concílio da igreja para tentar acabar com essa luta, com essa divergência entre dois grandes homens, Pedro e Paulo. Eu fico imaginando num concílio onde está Tiago, João, chega Pedro e Paulo nessa confusão, e a partir daí então Tiago escreve os primeiros dogmas da igreja, os primeiros ensinamentos que a igreja deveria ter. O interessante é você falar assim: pastor, mas crente judaizante só naquela época. Não. Você sabia que tem crente judaizante hoje? Eu recebi uma notícia que foi inaugurado na África, nem foi inaugurado na África, foi levado à África a entrada da arca na África. Pegaram alguns, africanos, vestidos com roupas sacerdotais como levitas, pegaram a arca e entraram na África. E um monte de crentes se prostrou e sentiu a presença. São crentes judaizantes, crentes que precisam de um ponto de contato, precisam de um templo de Salomão, precisam de uma arca, precisam de alguma coisa, de um levita. São tudo crentes judaizantes, que mesmo acreditando em Jesus, ainda precisam prestar sacrifício. Bom, então havia esses crentes judaizantes que lutavam contra os crentes neoliberais. E quais eram os crentes neoliberais? Aqueles crentes alcançados por uma graça ensinada pelo apóstolo Paulo. Olha, vocês são salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que nenhum de vocês vos glorie, mas é de Deus, porque pela graça sois salvos, é um favor imerecido. Ninguém pode ser salvo por si só. Vê um ensinamento do apóstolo Paulo falando: olha, não adianta sacrifício. Aí você vê a carta aos Hebreus, onde o apóstolo, o escritor dos Hebreus, começa a falar assim: gente, entre no santuário com ousadia, para com esse negócio de sacrifício, para com esse negócio de ter que pagar alguma coisa, porque o véu do templo foi rasgado, o preço já foi pago. Você tem que entrar com ousadia, com liberdade. E o interessante é que essa súplica do escritor da carta aos Hebreus, do livro dos Hebreus, até hoje é necessária na igreja. Tem igreja por aí que o pastor precisa quase que botar uma pistola calibre 45 aqui em cima e falar: dê glória a Deus. Pessoal, aleluia. Parece que está preso, Parece que o glória a Deus é no momento certo. Parece que sentir a presença de Deus é quando o pastor fala. Bom, deixa esse trem doido para lá, senão eu vou mudar aqui o tópico. Então o Tiago escreve essa carta nesse período de dissensão, de divisão. E ele escreve a carta para a igreja dispersa. Ele começa dizendo o seguinte: se você lê lá capítulo 1, versículo 1, ele fala algo interessante. Ele fala assim: as 12 tribos. Por que Tiago fala tribo, gente? Por que ele não fala igreja como João? As 12 tribos. A quem que ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo àqueles crentes que ainda acreditavam que tinham que praticar toda a parte judaica, e eles ainda eram divididos em tribos. Ninguém se identificava como assim: olha, eu sou da igreja tal, não, eu sou da tribo de fulano de tal, eu sou da tribo. Fala as 12 tribos, onde você estiver, seja qual tribo você for, essa carta é para você, é para todos vocês. E ela tinha 3 propósitos. Primeiro, orientar os crentes com relação ao extremo da espiritualidade e do egoísmo. Os crentes estavam tão espirituais naquela época, mas ao mesmo tempo eram tão egoístas. Nós cremos em Deus, nós temos dons espirituais, nós podemos falar isso, nós vemos anjos, nós vemos tudo, mas o atendimento social, o cuidado social, a solidariedade era esquecida. Então Tiago escreve essa carta dizendo: gente, tem que ter um ponto de equilíbrio. Não adianta você falar que você é espiritual se você não se emociona com alguém que sofre. Não adianta você ser espiritual se você não é solidário a uma pessoa que precisa. Não adianta você falar assim: não, o Espírito está em mim, e você não demonstrar isso para ninguém. Então o apóstolo Tiago, ele começa escrevendo essa carta para orientar as pessoas, que existe um ponto de equilíbrio nisso tudo. Você também não pode acreditar que a nossa vida espiritual é somente fazer o assistencialismo, como se prega hoje, está de volta aí, com muita força, o evangelho da libertação, que fala que hoje a igreja tem que tornar-se somente um assistencialismo, que a parte da reunião, que a parte da igreja, que a parte da comunhão deve ser abolida, e hoje nós devemos pegar tudo e transformar em cestas básicas. Tiago fala assim: olha, existe um ponto de equilíbrio nisso tudo. Você sabe por que a igreja existe?
Essa pergunta agora é para você, não estou falando de Tiago não. Você sabe por que essa igreja existe? Existe por causa de Deus? Sim ou não? Essa igreja existe por sua causa. Deus fala o seguinte, olha, o próprio Deus testificando de Deus, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas por que a igreja? Para receber você. Se não existisse igreja, você não teria hoje o privilégio de falar assim: Jesus me salvou, Jesus me transformou. Ah, pastor, mas eu fui evangelizado em casa. Sim, você foi evangelizado em casa, mas onde você foi ensinado? Onde você foi doutrinado? Onde você cresceu espiritualmente? Foi aonde? Na igreja. Então tem que ter esse ponto de equilíbrio. O segundo propósito da carta de Tiago era consolar os cristãos perseguidos. Isso aí torna-se até desnecessário comentar o sofrimento deles, porque vocês o sabem e o sabem muito bem. E o terceiro propósito era fortalecer os crentes para passar pela tribulação, porque eles eram explorados pelos ricos, eles eram enganados pelos seus patrões. Então essa carta tem como objetivo também fortalecer os crentes. Agora eu queria que você anotasse uma coisa aí interessante. Se você puder anotar isso, é importante mais à frente um pouquinho você lembrar disso. Tiago não contradiz o apóstolo Paulo. Em nenhum momento aqui a carta de Tiago, apesar de ser tão, parece assim tão claro isso, mas em nenhum momento Tiago afronta o apóstolo Paulo. Em nenhum momento aqui Tiago faz da sua carta uma indireta para o apóstolo Paulo, mas a carta dele tem como objetivo simplesmente ajudar os crentes que interpretavam mal a doutrina da graça. Os crentes que eram doutrinados pelo apóstolo Paulo interpretavam muito mal essa história da graça, que pregava e que ensinava, segundo eles, um evangelho sem compromisso, que você poderia aceitar Jesus, e o fato de aceitar Jesus acabou por aí. E por causa desse evangelho, dessa graça sem compromisso, surgiram muitos outros ensinamentos. Por exemplo, um deles até hoje está em vigência aí: uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque a graça te salvou, e se a graça te salvou, logo você não precisa de mais nada. Então Tiago começa então a ensinar aqueles homens, crentes, mulheres que haviam interpretado mal a doutrina da graça. A graça te liberta, a salvação é pela fé. Você crê nisso? Isso aí não há dúvida. Não existe nenhum meio de você pagar a sua salvação. Não existe nenhum meio de eu pagar a minha salvação. Ninguém aqui tem condições de comprar terreno no céu. Ninguém. Nós somos salvos pela fé só, e pela graça. Por isso o apóstolo, repito, diz: não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Bom, isso aí é um ponto que não há nenhum tipo de discordância. Porém, agora existe também os efeitos da fé na nossa vida. É isso que o Tiago está falando. A fé tem que ter efeito, ou tem que gerar efeito em nossa vida. Se você tem fé, não, pastor, pela fé sou salvo. Amém. Isso vai funcionar para aquele que aceitou Jesus hoje e morre um segundo depois. E você que está vivendo? O que você faz com a tua fé? Não, eu estou vivendo, pastor. Não, eu vivo pela fé, se eu sou pela fé, maravilha. Pastor, por favor, né? O ladrão da cruz foi assim. Você está na cruz? Não. Você está condenado? Não. O que fazer com a fé? Na realidade é isso que o Tiago ensina. É o que você fazer com a sua fé enquanto você vive. Na realidade, o Tiago nos ensina o seguinte: a nossa fé tem que ser colocada em prática. Não adianta você somente falar de fé, dizer que tem fé, e você não pratica a fé. Por isso, ele fala sobre obras e fé. Ele cria esse contraponto aqui. E ele nos dá dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é o seguinte: eu não sei se você está tendo já o hábito de anotar. O primeiro ensinamento desse texto, através do apóstolo Tiago, é que existe obras sem fé. Você sabia que você pode fazer obras sem fé? E a que obras estamos nos referindo aqui agora, baseado no texto? Obras sociais.
Ele não falou? Se alguém chegar para você e disser que tem fome, você despedir, vai em paz, e não der nada para ela, resolveu alguma coisa? O Tiago está falando de obras sociais. Existem obras sem fé? Sim ou não? Existe. Quer que eu cite alguma? Eu vou citar para você, por favor, não se escandalize. Minha casa, minha vida. Existe fé ali? Existe interesse, menos fé. Há alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, foi criado um tipo de trabalho social chamado cheque cidadão. Era cadastrado pessoas pobres, abaixo da linha de miséria, e eram destinadas às pessoas um cheque, não lembro o valor. Tem fé nisso? Não, tem interesse. Então existem muitas obras que são feitas sem fé nenhuma. Ah, pastor, mas o senhor está falando do mundo, tem na igreja também. Tem muitas pessoas na igreja que se dizem crentes, que fazem fé, que fazem obras e não têm fé. Fazem porque tem que fazer, porque foi pedido uma ação social, porque se eu chegar na igreja sem 1 quilo de arroz na campanha do quilo, vão me olhar. Eu tenho que botar lá na cestinha para a diaconisa Elisângela ver que eu dei. Sem fé nenhuma. Mas por que fazer isso sem fé? Porque para muitas pessoas, obra é objeto de barganha. Para muitas pessoas, obras são moedas de troca. Eu dei, eu mereço. Eu fiz, eu tenho direito. Eu dei um dinheiro para alguém lá, eu estava na feira lá, uma pessoa não tinha dinheiro para comprar uma uva, eu dei, então agora eu tenho que ser abençoado. É troca, não é fé. É barganha. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te dei tudo. Tu sabes, Senhor, que eu fui lá em Serra do Inácio, que eu entreguei lá a cesta. Aí Deus está olhando para você assim, dizendo: e aí? E aí? Não, Senhor, mas eu dei, eu tenho... Não, isso é obra sem fé. A obra sem fé também tem outro objetivo. São meramente promoções pessoais e não glorificação a Jesus. São pessoas que fazem ações para se autopromoverem. Tira a foto aqui e tal, isso aqui é o projeto e tal, o projeto que eu fiz. Tá vendo como é que eu sou bom? Eu alimentei não sei quantas pessoas. Algum tempo atrás, em uma igreja que eu fui, no final do culto, um moço veio para mim e falou assim: eu queria que o senhor me convidasse para dar uma palestra lá na Academia Missionária. Aí eu falei: mas por que o senhor é professor, foi missionário no exterior? Não, porque eu faço a obra de Deus evangelizando. Aí tirou de uma pasta que ele carregava 4 folhas de papel A4 digitadas. Eu falei: o que é isso, irmão? São nomes de pessoas que eu salvei. Aí tinha lá o mês tal, tanta, e no final 465 almas. Esse ano, pastor. Você anota? Anoto. Falei: rapaz, tu é muito bobo. Quem disse para você que foi você que salvou? Irmão, nós não somos bobos, fala a verdade. Você não tem cara de bobo não, mas você é bobo. Eu também sou. Nós às vezes pensamos assim: poxa, a pessoa veio para a igreja. Um exemplo, tá, Betel, por favor. A pessoa lá em Serra do Jardim foi lá, 12 pessoas, 4 aceitaram Jesus. Imagina se o Betel, ele não é igual a mim, que ele é quase anjo, mas se ele fosse igual a mim, ele fala: caramba, 4 pessoas aceitou Jesus, foi a pregação, estou me esforçando, está tendo efeito. Betel mal sabe que alguém já evangelizou, que alguém está orando, que alguém já falou, e a pessoa foi lá, o Espírito Santo tocou no coração dela. Quem salva é o Espírito Santo, quem transforma é Jesus. Não é verdade? Então, essa pessoa fez 4, eu falei: rapaz, não deixa de ser bobo, cara, não é você que salva não. Mas por que ele digitou as 4 folhas e andava com as 4 folhas? Vai dizer que eu fiz. E assim mesmo, tem pessoas que fazem as obras sociais, fazem projetos, N projetos, para dizerem, para mostrarem que eu consigo, eu faço. Mas tudo que você fizer, por isso a Bíblia fala o seguinte: olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que mais? Glória, pois, a ele eternamente. Em outro texto a Bíblia fala assim: se você come ou bebe, faça isso para a glorificação de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora vamos ver o que o apóstolo Tiago nos ensina sobre a obra baseada na fé. Primeira verdade, essa verdade para mim é a principal desse texto que lemos, e eu queria que você decorasse isso.
não existe fé sem obras. Para Tiago, isso é fato consumado, ensino primário, fundamental. Não existe fé sem obras. Se você tem fé em Deus, se você se converteu ao Evangelho de Jesus, se esta fé está no teu coração, de forma voluntária e de forma simples, você vai sempre fazendo obras, porque a fé gera obras. Está dando para você compreender que aquele que fala assim, eu tenho fé e não faz absolutamente nada, essa fé está meio atribulada. Porque para Tiago, não existe fé sem obras. E essas obras aí para ele não é somente ação social ou auxílio solidário, é também no comportamento. Para Tiago, a fé muda o nosso comportamento. A fé muda a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, a nossa forma de trabalhar, porque se você tem fé, as obras vão fluir de você de uma forma assim muito simples e muito voluntária. Aí vem os ensinos baseados nessa verdade. Por que Tiago ensina que não existe fé sem obras? Primeiro, porque para ele as obras são termômetro da fé. Ele fala assim, eu mostrarei a minha fé, por quê? Pelas obras. Para Tiago, a fé é o termômetro, perdão, as obras é o termômetro da fé. Ele fala, você quer conhecer a minha fé? Você quer saber o tamanho da minha fé? Eu vou lhe mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então para Tiago, só existe um meio, um instrumento que pode medir, que pode revelar a nossa fé. E que instrumento é esse? As obras. Se você olhar para uma pessoa, pelo modo vivendo dela, você vai verificar se ela tem fé ou não. Você já viu aquele crente que está na igreja há 15 anos e não mudou em nada? Nada. Ele continua a mesma pessoa. O seu comportamento errado lá fora continua, a sua forma de viver, de pensar continua, não mudou nada. Para Tiago, essa pessoa não foi ainda atingida pela fé, porque a fé, ela faz com que as nossas obras sejam reveladas. E qual a obra que você tem revelado? Será que você tem demonstrado através das obras que você faz que você tem fé? Ou será que as suas obras revelam simplesmente uma pessoa cética, uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que não tem fé? Como é a sua obra? Algum tempo atrás, eu falando num seminário, eu disse que eu ia orar a Deus para Deus botar um anjo na porta da sala com um termômetro para medir a fé. Aí eu disse, pastor, mas essa oração nunca será atendida. Aí eu falei, tá, então vamos imaginar se fosse. Está lá o termômetro na mão do anjo, como mais ou menos aquela máquina de aeroporto de detectar metal. Aí você passa, aí se tiver fé, você passa direto. Se não tiver, acende aquela luzinha e dá um bip lá. Imagina você na fila do termômetro da fé. Aí o anjo fala, vem, aí vai você. Aí passa lá assim, aí o anjo volta. Assim como acontece no aeroporto, tem alguma coisa aí, cinto, sapato, tira tudo. Mas o anjo não manda você tirar nada. Ele fala, volta e enche teu coração de fé. Aí você ia para o final da fila. Ah, Jesus tem misericórdia. Aí voltava para cá. Aí quando ia passar no portão, você ia olhar para a luzinha, aperta, volta. Mas não tem, né, irmãos? Porque a fé, ela é subjetiva. A fé, ela é abstrata. Mas para Tiago existe algo revelador, que são as obras. Não adianta eu falar que tenho fé se a minha vida não condiz com isso. Não adianta eu falar que tenho fé se eu não demonstro isso. Para Tiago não existe fé sem obras. Em segundo lugar, porque a fé para ele é o agente motivador das obras. Mais ou menos Tiago está dizendo assim, creio, por isso faço.
Eu faço a obra porque creio, e não creio porque faço. Não sei se deu para vocês compreenderem essa troca de palavras. Para Tiago, ele vivia na seguinte frase: eu creio, por isso eu faço. Porque para ele a fé é o agente que motiva as obras. Jesus fez por mim, Jesus morreu por mim, Jesus sofreu por mim, por isso eu vou sofrer por pessoas também, por isso eu vou dar minha vida por pessoas também, porque eu creio. Essa fé é que motiva as nossas obras. Por isso muitas pessoas não se envolvem em nada na igreja, absolutamente em nada. Você pode passar um vídeo de uma criança sendo degolada pelo Estado Islâmico, a pessoa, porque ainda ela não entende o valor da fé. Segundo Tiago também, não existe fé sem obras, porque é a fé que nos faz solidários. Lá no texto ele fala assim: vocês irão despedi-los assim? Será que se alguém chegar para você e falar isso, vocês vão despedi-lo assim? Irmãos, eu já participei de muitos evangelismos, mas tem um local que eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade em evangelizar, muita dificuldade. Prostíbulos. Lá no Rio de Janeiro tínhamos lá um parque chamado Quinta Boa Vista, não tem, né? Quinta Boa Vista, que à noite é lugar de prostituição. E a maioria daqueles que frequentam lá são homossexuais, travestis, que ficam seminus no meio da rua. E por que eu tenho receio de evangelizar lá? Você chega para o moço daquele, você fala: Jesus quer te salvar, muitos ali são desviados, e você fala do amor de Deus, ele chora e fala assim: quero. E agora? O que tu vai falar para ele? Continua aí? O que tu vai falar para essa pessoa? Abandona tudo agora e vai para a igreja e morre de fome? O que eu vou falar para essa pessoa? Volta para casa dos seus pais que te expulsaram, que falaram que não querem ver você nem morto. Volta para lá. Ou eu tenho um lugar para abrigar essas pessoas? Você entende minha preocupação? Por isso o apóstolo Tiago fala assim: como vocês podem despedir a pessoa assim, gente? Como vocês podem falar de Jesus e ao mesmo tempo despedir da mesma maneira e dizer: vá em paz? Isso é desumano, isso é anticristão, isso é uma atitude de quem não tem fé, segundo Tiago. O interessante, irmãos, é que a fé, ela sempre nos dá o desejo de sermos solidários. Já fiz evangelismo noturno. Uma vez levei uma turma para evangelizar no cemitério à noite, porque na época os corpos eram velados no cemitério. Já fiz muita loucura. Esteve um dia que fomos evangelizar um moço, estávamos assim de madrugada evangelizando, e um moço, morador de rua, aceitou a Jesus. Nunca mais esqueci o nome dele, seu Abílio, aceitou Jesus. Com aquela barba, você sabe como morador de rua. A barba passando em pente, o cabelo horrível, fedorento, sem sapato. Bom, o quadro degradante. Aceitou Jesus, ficamos felizes. Vamos orar pelo seu Abílio, que bênção. Chorei, me emocionei. Todo mundo que ali estava se emocionou também. Vamos fazer isso, vamos orar e tal. E o moço lá, o seu Abílio, de joelho no nosso meio. Nunca mais esqueço daquela cena. Totalmente assim, sem nenhum tipo de dignidade, de joelho dobrado, chorando. E eu nunca mais esqueço a oração dele. Ele falava: Jesus me aceita de volta, Jesus me aceita de volta. Aquela oração foi muito emocionante, todo mundo chorou. E agora? Acabou a oração. Quando olhamos um para o outro assim, Deus tocou no meu coração. Cheguei para ele e falei: Abílio, antes de o senhor vir para a rua, qual era a sua profissão? Ele falou assim: eu não sei qual é o nome daquilo, aquelas cadeiras quase que artesanais que a pessoa faz com palhas, e outros com um material tipo uma borrachazinha que ele vai tecendo as cadeiras, tem um ferro, eu esqueci o nome daquilo. Ele falou na hora lá: eu fazia isso e eu vendia muito. E eu olhei para ele assim, olhei para os irmãos: quanto que o senhor precisa de material, de valor para o senhor comprar material para o senhor trabalhar? Aí na época ele falou quanto, eu falei: tá bom, olha, nossa igreja é tal endereço, vai lá amanhã à noite que eu vou estar com esse dinheiro para o senhor. Se o senhor quiser eu levo o senhor para comprar. O senhor leva, porque é muita coisa. O que aconteceu no dia seguinte? Quando cheguei na igreja, 1 hora antes, quem estava lá? Seu Abílio, sentadinho na frente da igreja, sentado na calçada.
todo mundo passava, quase dava esmola para ele. Eu cheguei, seu Abílio, ô pastor, me abraçou, entramos. O senhor não quer tomar um banho não, seu Abílio? Eu fui lá ao banheiro da igreja, tomou um banho, voltou. Vem cá, quanto quer conseguir o dinheiro? Vamos lá no centro de Caxias comprar esse negócio. Fomos lá de carro comprar, ele todo feliz, comprando, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, onde vai dar essa história, pastor? Hoje o irmão Abílio é presbítero. Aleluia. Dirige uma igreja. E se eu abandonasse esse moço? Vai em paz, Abílio. Jesus te salvou. Esse é o problema das igrejas hoje. Essa insensibilidade. É querer salvar a alma, esquecendo que o corpo faz parte da vida da pessoa, da necessidade. É bem verdade que existem muitos espertinhos, né? Que vem na igreja com aquela cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Com a história mais maluca possível. Pastor, porque a minha família está na rodoviária. Eu vim um moço falou isso comigo aqui. Eu vim de Teresina, mas eu vou para Recife. Parei aqui em Araripina. Eu falei, gente, que loucura. E minha família está na rodoviária esperando conseguir dinheiro. Eu falei, rapaz, deixou tua família na rodoviária e veio aqui? Porque falaram que aqui eu sou homem de Deus. Falaram isso, né? Entendi. O negócio é sério mesmo. Cada história mais mirabolante. Nós temos que ser também equilibrados. Temos que também usar razão, mas não podemos também ser insensíveis. As pessoas que aceitam Jesus precisam de um abrigo, precisam ser transformadas. Por que nós temos um projeto aí de, se Deus nos permitir, construir uma escola comunitária lá em Serra do Jardim, para não levar somente um evangelho e as crianças como é que ficam? Por que nós temos um projeto aí, se Deus permitir também, de construirmos um abrigo lá no sítio da igreja? São para pessoas que não têm lugar para ir, pessoas que vão aceitar Jesus, vão precisar do nosso apoio. Porque, como diz aqui Tiago, quem são vocês para falar isso? Vá em paz. Que o Senhor faça com que a nossa fé gere em nós solidariedade, sensibilidade, que nós possamos ter a condição de dar um prato de comida, um copo de água, que nós possamos ter um dia condições de tirar roupa no meio da rua e dar para uma pessoa, porque a fé gera isso. E por último aqui, segundo aqui o meu entendimento, Tiago acredita que não existe fé sem obras por uma razão, porque a fé nos faz doadores, nos faz generosos. Você sabia que tem muito crente que não é generoso? Eu já falei para você, e por favor não me interprete mal, agora o pastor vai ficar me corrigindo com dízimo. Não, a intenção não é falar dízimo, é de generosidade num todo. Por que muitas pessoas não conseguem dar o dízimo na igreja? Porque a princípio não são generosas. Por que muitas pessoas não dão oferta na igreja? Porque não são generosas. Mas pastor, por que há essa dificuldade em ofertar e dar dízimo? Eu vou dar para você um exemplo muito simples. E a culpa está no púlpito e a culpa também está nos bancos da igreja. Por que no púlpito? Porque às vezes o pastor pensa que ele que tem que convencer. Não, eu tenho que convencer o pessoal da dízimo. Aí inventa até história. Porque outro dia, irmãos, mistério aí. Porque outro dia, irmãos, um ímpio me ligou, e falou assim: olha, eu quero contribuir com a igreja, eu não sou membro não, mas Deus tocou no meu coração. Tem pastor que inventa isso. Aí chega no púlpito e fala: está vendo um ímpio, mas você não oferta. Porque o pastor acredita que ele tem que convencer. E por que está nos bancos, pastor? Porque quem está no banco às vezes acredita que tem que ser convencido por homens. Se o pastor não me der uma razão, se o pastor não me convencer, eu não vou dar oferta. Falta de generosidade. Às vezes o pastor fala assim, fala pastor, todos, por favor, não estou me referindo a mim não, somente. Seja generoso. Generoso? Sabe nem o que é isso. Sabe nem o que significa doar. Sabe nem o que significa dar. Falta de fé, princípio básico da fé.
que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus faça de nós crentes de fé, não somente um crente que tenha fé para si, mas que a nossa fé seja suficiente para demonstrarmos às pessoas que Cristo mora em nós, e por Ele morar em nós, nós somos solidários, nós somos generosos, nós temos a fé de alcançar, de atingir e de ajudar pessoas. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você, assim como eu, porque eu, quando estava estudando esse texto aqui, eu me senti muito aquém daquilo que Jesus quer para mim. Eu me senti assim muito devedor daquilo que o Evangelho trouxe para mim, que é uma fé solidária. Eu não sei se você se sente assim também. Eu não sei se você também sente o desejo de que o amor de Jesus entre no seu coração de verdade e que você seja uma pessoa mais amorosa, mais sensível, que você venha ajudar vidas. Se você quer, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que mude a nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que fale a nossa vida. Se você quer mudar, se você quer mudança para você, peça ao Senhor para mudar o seu coração, para gerar no seu coração essa fé que produz obras, essa fé que nos faz pessoas sensíveis, essa fé que nos faz pessoas doadoras, pessoas que abraçam os outros, que sofrem com os outros, que sentem com os outros. Senhor Jesus, Senhor, mediante a Tua palavra lida e explicada, Senhor, nos sentimos tão aquém, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou e preparou para cada um de nós. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes, Senhor, somos tão insensíveis, somos tão egoístas para nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a fé que pregamos é uma fé sem obras, é uma fé sem estender a mão, é uma fé sem ajudar, sem socorrer. E hoje o Senhor nos ensinou que não existe uma fé sem socorro, não existe uma fé, Senhor, sem abraçar, sem ter compaixão. Ah, Jesus, muda, Senhor, o nosso coração. Faz de nós, Senhor, crentes verdadeiros. Faz de nós, Senhor, crentes sensíveis para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por esta reunião. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui vieram, que mais uma vez falo, se esforçaram para estar aqui. E eu te peço, Senhor, seja conosco logo mais à noite. Dá-nos uma reunião abençoada por Ti, Senhor. Fala conosco. Transforma as vidas aqui nessa noite. Liberta pessoas aqui nessa noite. Ah, Jesus, fala conosco nesse lugar. Nos abençoa, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém.